Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria. Estamos uma vez mais juntos, reunidos, para poder meditar na Palavra de Deus, neste que é o terceiro domingo do tempo comum. E como é de praxe este ano, estamos a ser acompanhados pelo evangelista São Lucas. São Lucas que, no dizer de Dante, era o evangelista da mansidão de Cristo. Scriba mansuetudinis Christi, como ele diz em determinado momento. Bom, e este escriba da mansidão de Cristo, este São Lucas, porque que ele era escriba da mansidão? Porque ele era um homem muito calmo, muito manso, muito tranquilo, muito analítico, não é? Muito avaliador das coisas, porque ele era médico. São Lucas era médico. E vai revelar hoje, como nós iremos ver, vai-se revelar como um grande historiador, porque uma vez que ele é muito minucioso, ele gosta de ter as coisas bem concretas na mão para poder dar um passo adiante. Então é muito interessante que ele hoje irá mostrar esse alto critério que ele tem da análise, não é? E da certeza para poder realmente crer naquilo que lhe é apresentado. O médico deve ser assim, não é? Deve ter dados concretos para poder fazer uma avaliação do paciente, e assim São Lucas vai fazer com os dados que lhe são apresentados no Evangelho, ou seja, no anúncio do Evangelho, porque São Lucas não foi testemunha ocular da vida de Nosso Senhor. Quer dizer, ele não fazia parte dos 12, nem fazia parte do grupo mais chegado dos discípulos. São Lucas não conviveu com Nosso Senhor. Tudo o que ele saberá acerca da vida de Nosso Senhor lhe foi anunciado. Ou ele viu com os próprios olhos, mas já após a ressurreição. Porque, segundo a tradição, ele era, como ele próprio narra, ele era um daqueles que estava a ir em direção a Emaús, tristonho, abatido. Não é? E então dá-se conta às tantas que está a ser acompanhado pelo próprio Nosso Senhor, pelo próprio Jesus. Mas isso já foi após a ressurreição. Ou seja, ele não conviveu com o Nosso Senhor. E de maneira que ele, no Evangelho de hoje, que é o capítulo 1, versículos 1 a 4, ele vai fazer um prólogo, ele vai dar uma justificação, não é? Uma razão de ser, porque que ele está a escrever este Evangelho, não é? Uma vez que até outros já tinham feito. E depois há um grande espaço, há um grande hiato entre este primeiro capítulo, e vamos pular para o capítulo 4, versículos 14 a 21. Porquê que a Igreja nos apresenta o Evangelho de hoje com este grande espaço? Prólogo do Evangelho de São Lucas e depois passa diretamente para o capítulo 4. Muito facilmente podemos ver pegando na própria Sagrada Escritura e indo aqui ao Evangelho de São Lucas. Reparem que, se pegarem no prólogo do Evangelho, que vai ser lido já daqui a pouco, após esta explicação, não é? Esta justificação do seu Evangelho, São Lucas então começa a analisar, ou melhor, começa a narrar os factos que antecedem um pouco a vinda do Messias. Então ele narra, o início do seu Evangelho, narra a anunciação e o nascimento do precursor, de São João Batista. Isto é o capítulo 1, com uma luz de detalhes. Depois, a anunciação do nascimento para Nosso Senhor, do nascimento de Nosso Senhor. Depois, a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, com o cântico do Magnificat. Depois, narra o nascimento do precursor, São João Batista. Narra o nascimento de Nosso Senhor, né, com uma série também de detalhes que são dados só por ele. E depois, a apresentação de Jesus no templo, a perda e o encontro de Jesus no templo aos 12 anos. Depois, mais tarde, já quando Jesus, Nosso Senhor, já é adulto, e São João Batista começa a pregar no deserto, então ele narra, a partir do capítulo 3, a pregação de São João Batista e vários acontecimentos em torno dele, precursor, e o batismo de Nosso Senhor. Antes de chegar ao capítulo 4, ainda narra uma genealogia de Jesus, Nosso Senhor. E no início do capítulo 4, ele mostra Jesus, Nosso Senhor, a ir para o deserto e a ser tentado. E então, a partir daí, é que se inicia, segundo São Lucas, o ministério de Jesus na Galileia, em Nazaré, que é precisamente o que irá ser relatado hoje, a partir do capítulo 4. Ora, todos estes acontecimentos que eu acabei de narrar, são bastantes acontecimentos, mas são acontecimentos que foram já apresentados pela Igreja, uma boa parte deles no Natal.
não é? No Natal nós meditamos no precursor, meditamos na visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, o nascimento de Nosso Senhor. Enfim, são acontecimentos que já foram vistos, meditados, analisados no Natal. Nós agora estamos a entrar dentro da vida pública de Nosso Senhor. Ou seja, e São Lucas vai nos apresentar o início da vida pública com a visita de Nosso Senhor a Nazaré, ao lugar onde ele tinha sido criado. Não é? E por isso é que a Igreja faz este hiato, este espaço enorme entre o prólogo do Evangelho de São Lucas e depois o capítulo 4. Ora, este prólogo, como eu disse, é um prólogo que é muito importante para entendermos não só o modo de ser deste médico, não é? Mas a razão pela qual ele escreveu o Evangelho. Ou seja, ele tem razões claras, razões concretas. Como ele próprio vai dizer aqui. Diz assim, então, início do Evangelho de São Lucas. Já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram os que, desde o início, foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Bom, primeira coisa, São Lucas escreve este Evangelho, o seu Evangelho, para um homem chamado Teófilo, um ilustre Teófilo. Não se sabe bem ao certo quem seria este homem, mas o que é certo é que ele, pelo nome, é um amigo de Deus. Então, Teófilo somos todos nós. Nós somos também aqueles que somos amigos de Deus. Estamos a ser alvo deste prólogo, desta explicação de São Lucas. Bom, e então ele começa, como nós acabamos de escutar, por dizer que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós. São Lucas, segundo a tradição, foi o terceiro evangelista. São Marcos, São Mateus já tinham escrito o seu Evangelho. Ou seja, se ele diz que são muitos os que empreenderam, significa que havia muitas correntes de opinião acerca de quem era Nosso Senhor, do que Nosso Senhor tinha feito. Muitos andavam por aí a escrever. E então, querendo realmente alicerçar, justificar melhor a crença que ele tinha, à qual ele tinha aderido, porque ele é de origem grega, São Lucas então vai às fontes, como ele vai dizer aqui. Já que muitos empreenderam narrar os factos, como nos transmitiram, os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, coisa que ele não tinha sido, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente, ou seja, ele é médico, é um homem que gosta de investigar, gosta de analisar, ver os indícios, os pormenores. E então ele diz aqui cuidadosamente, na palavra grega, akribos, ou seja, ele, com crivo. O crivo era uma peça que se utilizava para joeirar, tirar o joio, digamos, tirar as impurezas daquilo que interessava mesmo. Então ele vai pegar nos acontecimentos que já estão a pulular por aí, sobre a vida de Nosso Senhor, quem foi esse homem que veio da Galileia, que fazia milagres, que ressuscitou, mas já havia muita conversa que não era inteiramente de acordo com a revelação. Então ele vai joeirar, fazer com uma peneira, tirar aquilo que realmente é falácia, é mentira, é desvio doutrinário, é desvio da pessoa de Nosso Senhor, e vai deixar ficar apenas aquilo que foi ensinado pelos apóstolos ou que está escrito já pelos anteriores evangelistas. Não é? Ou seja, a ideia autêntica sobre quem é Nosso Senhor. E então ele vai, como diz aqui, investigar tudo desde as origens. E por isso é que é muito interessante que ele, segundo se sabe e segundo a tradição, ele irá ter com a Nossa Senhora. Não é? E Nossa Senhora irá narrar uma série de acontecimentos que só ele ficará a saber, ou melhor, só ele irá escrever depois no seu Evangelho. Bom, isto é o prólogo do Evangelho de São Lucas. Depois nós pulamos e já iniciamos, como disse há pouco, a vida pública. A vida pública de Nosso Senhor, que diz assim: naquele tempo Jesus voltou da Galileia com a força do Espírito e a sua fama propagou-se por toda a região, ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Então vejam, caríssimos irmãos, Nosso Senhor, que, como nos narra São Lucas, pouco antes tinha estado no deserto, fora tentado pelo diabo, agora inicia a sua vida pública e precisamente na terra onde ele foi criado, em Nazaré.
E narra São Lucas que ele era elogiado por todos, pois a sua fama propagou-se por toda a região. Então, certamente já haveria factos, já existiriam milagres, os ensinamentos de Nosso Senhor já andavam de boca em boca. A boa nova, o Evangelho, já andava de boca em boca, já andava de boca ao ouvido. E então Nosso Senhor tinha uma fama extraordinária. Agora, esta história da fama deve-nos levar a pensar como é que Jesus, Nosso Senhor, sendo Deus, sendo eterno, sendo omnipresente, omnisciente, entretanto, ele submete-se à opinião tão fugaz dos homens. A fama, ou seja, a sua fama propagou-se por toda a região. Quer dizer, esta fama, que neste momento era uma boa fama, se nós formos analisar o texto de São Lucas, onde ele hoje irá estar na sinagoga de Nazaré, irá dizer o Espírito, e lá a ler o profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. E mais tarde, no final desta leitura, Nosso Senhor irá dizer: cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Ou seja, a passagem do profeta Isaías, de séculos antes, narrava aquele acontecimento. Naquele dia em que o Messias estaria ali e leria aquele versículo do profeta Isaías. E então aconteceu o facto que o profeta anunciara tantos séculos antes. E apesar da fama de Jesus ser boa, porque a fama propagava-se por toda a região, entretanto, o povo de Nazaré não irá olhar com bons olhos a esta apresentação que ele faz de si mesmo. Então, como é que é possível que Nosso Senhor, que é tão poderoso, que manda acalmar os mares, as águas, que cure leprosos, paralíticos, coxos, cegos, como é que ele está submetido a esta opinião do senso comum? Que pode tanto acertar, como pode errar. E irá errar, porque este público aqui de Nazaré, por critérios que tinha já, como pressupostos que tinha, faz depois uma análise, apesar de Nosso Senhor ter boa fama diante deles, faz depois uma análise e irá tirar conclusões erradas. Quer dizer, porquê que esta boa fama do Nosso Senhor desaparece? Porquê que estes homens que viam que diante deles estava alguém que estava a realizar o que o profeta Isaías anunciara, não é? O Espírito estava sobre ele, realmente o Espírito tinha descido quando ele foi batizado. Depois, ele enviou-me a proclamar a redenção aos cativos, aqueles que estavam presos em erros, em vícios, em defeitos morais, libertados. A vista aos cegos, Nosso Senhor certamente já tinha dado vista, ou iria dar muitas vistas. Restituir a liberdade aos oprimidos. Nosso Senhor iria libertar tantos oprimidos. Agora, se vários acontecimentos já se tinham dado, se iriam dar-se outros acontecimentos, porquê que estes homens tomaram logo à partida, uma ideia adversa em relação à messianidade de Cristo Nosso Senhor? Isto aqui deve-nos levar a pensar. Quão fácil nós, seres humanos, mesmo os católicos, nós católicos, quão fácil é nós acreditarmos em qualquer coisa que nos dizem contra a fé, contra a figura de Nosso Senhor. E às vezes nós temos tantos dados concretos, sólidos, dados que nos apresentam a fé cristã, a fé católica, como a única fé verdadeira, e nós menosprezamos, olhamos para meias vistas, assim, será verdade mesmo? São Lucas não era um homem assim dado aos sete ventos, não. São Lucas era um homem minucioso. Ele analisou, ele escreveu aquilo que ele tinha ouvido e das pessoas com que tinham estado com o Nosso Senhor. E por isso é que ele vai dar provas concretas. Ele apresentará um método de pensamento, um método de escrita, para que nós possamos acreditar. E nós, católicos, como estes homens aqui em Nazaré, acreditamos tão facilmente como desacreditamos. Vejam só, por exemplo, ainda agora no Natal, como é normal, no Natal saem muitos programas, saem muitos artigos, jornais, revistas, sobre o Natal, sobre quem foi Jesus. E até saiu um agora recentemente sobre quem foi Maria.
Diziam que Maria foi uma grande mulher. Olha lá a novidade, não é? Maria foi uma grande mulher. Tá bom. Mas, além disso, dizia que nós agora vamos contar a verdadeira história de Maria. Porque essa história que os católicos andaram por aí a cantar durante 2000 anos é falsa. Ou melhor, não apresenta os dados reais. Eu agora, um arqueólogo, que anda por aí a escavar nas cavernas, não é? Como os homens de há milhões de anos atrás, eu agora consegui encontrar umas caveiras e uns ossos e descobri a verdadeira história de Maria. E até vou-vos dizer uma coisa. Maria era uma mulher extraordinária. Só que qual é o problema aqui? Que ela era uma mulher extraordinária não é problema nenhum, nós sabemos que era, sem dúvida. Mas o problema é que ele vai criar a verdadeira história de Maria, como se nós, católicos, não soubéssemos. E há muitos que vão acreditar nesta verdadeira história, falsificada. Porquê? Porque este homem, estou a dar um caso concreto, um artigo que recebi recentemente. Este homem, que andou por a escavar realmente algumas tumbas na Terra Santa, descobriu algumas ossadas e então anda por aí a apregoar aos quatro ventos que ele descobriu quem foi verdadeiramente Nossa Senhora. E como ele vive no século XXI, e no século XXI as pessoas têm comportamentos bizarros, muitas pessoas têm comportamentos bizarros, então ele traz algumas imagens bizarras para Nossa Senhora. Então diz que Nossa Senhora usava piercings, quer dizer, uma aberração da natureza. Que Nossa Senhora tinha atitudes revolucionárias, que Nossa Senhora fazia isto, fazia aquilo, inclusive conta coisas que eu nem narro aqui, porque não quero estar a ofender os ouvidos, nem a atordoar a minha língua. São coisas tão absurdas que só uma mente perversa do século XXI podia criar. Isto aqui devia nos pôr a pensar, caríssimos irmãos. Por exemplo, ainda há poucos anos atrás, houve um escritor, que é muito conhecido aqui em Portugal, escreveu um livro depois de ter estado um ano na Terra Santa. E diz, no final, que, afinal de contas, tudo o que tem sido apresentado sobre Jesus, nosso Jesus Cristo, segundo ele dizia, é falso. E se Jesus viesse aqui, hoje, ele nunca seria católico, como é apresentado pelos católicos, pela Igreja. Ora, como é que um homem vai dizer uma coisa destas? Ele passou um ano, ou alguns meses, na Terra Santa, e chega aqui a apregoar que trouxe as novidades nobilíssimas, as últimas. E essas é que são as autenticamente verdadeiras. Eu recordo-me até que um grande especialista da Sagrada Escritura, que era um exegeta bíblico, há 50 anos, quando lhe contaram este facto, ele disse, bom, eu sou especialista da Sagrada Escritura há 50 anos. Estudei em Roma e em Jerusalém. Eu há 50 anos que não leio outra coisa senão Bíblias e transcrições de Bíblias e em várias línguas, no grego, no aramaico, etc. Ou seja, eu sou especialista e li os maiores especialistas dos últimos 50 anos em matéria de Sagrada Escritura. E chega este homem, que foi passar uns meses à Terra Santa e que agora apresenta um livro a dizer que Jesus não era católico. Quer dizer, como é que é possível uma coisa dessas? E então ele chegava a esta conclusão, assim, um pouco irónica, dizia, bom, das duas uma, ou ele é um grande gênio que descobriu o que nunca ninguém tinha conseguido descobrir, ele foi o único que conseguiu ir até lá, não é? Encontrou os dados e agora, isto aqui era o verdadeiro Jesus, não tem nada a ver com isso que é apresentado pela Igreja. Ou ele é um grande gênio, ou ele é um grande charlatão. E eu, sinceramente, caríssimos irmãos, fico pela segunda hipótese. Mas o mais estranho é como é que hoje em dia, nós sabendo que a nossa fé tem fundamentos tão sólidos, aliás, apresentados, como já disse, por São Lucas, e nós acreditamos em qualquer charupada que nos dão. Não é? Então, isto acontece porquê? Bom, isto acontece por causa dos nossos critérios próprios e por causa de nós queremos conformar a nossa visão da religião à nossa visão pessoal. Não é? E não querer mudar a nossa visão pessoal de acordo com a religião verdadeira, a religião revelada. Então, caríssimos irmãos, nós temos hoje este Evangelho de São Lucas, que nos parece muitíssimo importante para nós assestarmos assim os nossos binóculos. Quer dizer, se eu não tiver um coração dócil à palavra de Deus, à graça de Deus, que me está constantemente a pedir a transformação interior, a conversão interior, eu sou capaz de engolir qualquer sapo, qualquer
enfim, artigo de jornal, qualquer coluna de opinião que me apresente uma religião falsificada. E eu, com dados concretos acerca da verdadeira religião, e eu olho para aquilo com um certo desprezo, pensando, sabe-se lá se foi assim? Sabe-se lá se tal dogma foi mesmo assim? Sabe-se lá se não encontraremos um dia até as ossadas de Jesus, como infelizmente já ouvi dizer por aí? Isto é um absurdo. É uma coisa meio impressionante para ver como não se comenta muito isso. Mas em 1947 encontraram, na Terra Santa, cerca de 930 trechos de pergaminhos que datavam entre 250 a.C. e do ano cerca de 60, 70 depois de Cristo. 930 fragmentos que narravam, alguns eram escrituras, eram trechos de escrituras, e outros eram trechos de personalidades, de beduínos, de pessoas que tinham vivido ali naquela região do Mar Morto. Impressionante como de todos esses trechos não há um que contradiga a Sagrada Escritura, tal qual nós católicos a conhecemos. Ou seja, se fosse realmente falsificada, a Bíblia fosse falsificada, ou tivesse sido inventada pelos católicos, era muito fácil, nesses 930 trechos, ou seja, restos de pergaminhos, encontrar algum traço que contradissesse alguma parte da Bíblia. Não é? Mas pelo contrário. Não só havia trechos que eram iguais aos que estavam nas Sagradas Escrituras, mas como, inclusive, explicavam às vezes até o contexto de certas tribos que viviam por ali, mas que em tudo se encaixa com o que é narrado pela Escritura. Ou seja, a Bíblia ficou mais fortalecida depois dessas descobertas. Mas ouvem alguém falar sobre isso? Ninguém. Pouca gente sabe sobre isso. E quando apresentam até estes dados, apresentam de uma forma até um pouco confusa, para que os católicos não tenham mais uma razão para acreditar. Eu não vou acreditar na Igreja por causa disso, mas é um ponto que me deve dar mais força à minha fé, sobretudo para poder apresentar àqueles que não creem. Então, caríssimos irmãos, nós devemos pedir neste Evangelho de hoje, em que São Lucas nos dá esses pontos minuciosos, como pontos concretos, esta análise detalhada do seu Evangelho, da razão pela qual escreveu o seu Evangelho, nós vamos pedir a Nossa Senhora fazer um pequeno exame de consciência. Como é que eu sou em relação aos dados que me são apresentados da minha fé? Quando eu pego um livro e vejo críticas à religião, críticas ao dogma, críticas aos sacramentos, eu fico indiferente, eu adiro. Bom, se eu adiro, eu realmente já estou a caminho da heresia mesmo. Mas como é que eu sou? Qual é a minha reação? Como é que eu procuro justificar os meus erros através dessas críticas que fazem, dessas descobertas últimas que fizeram sobre Nossa Senhora, sobre Nosso Senhor? Ou eu realmente fico indignado com um absurdo desses, porque são pessoas, muitas vezes, não são sempre pessoas que querem ganhar muita fama através de temas que são candentes, não é? São vivos, temas que tocam a metade da humanidade, não é? Temas da fé católica. Então, caríssimos irmãos, vamos pedir à Nossa Senhora que nos dê, no fundo do coração, uma abertura a Jesus, Nosso Senhor, que nos vem mostrar que é o Messias, não é? Ele que vem salvar aqueles que ali estão, vem dar a vista aos cegos, não é? Ele vem libertar os que estão cativos, e eu, se de repente sou um desses, de repente eu estou cega em relação à religião católica, só vejo aquilo que está errado na religião católica. De repente eu sou um cativo, estou preso nas minhas opiniões, nos meus erros, eu expliquei uma fé para mim mesmo, e quando vem algo de fora, eu já fico com o pé atrás. Então eu devo pedir ao Nosso Senhor que me liberte desses meus critérios pessoais errados, não é? Que me fazem ter sempre, em relação às coisas boas da Igreja, uma espécie de uma aversão, uma espécie de vinagrete dentro da minha garganta. Eu devo pedir para que Nosso Senhor me liberte disto e que se apresente diante de mim como um Messias esperado, como o meu libertador, como o meu Salvador. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude neste dia em que Nosso Senhor começa o seu ministério público em Nazaré, para que nós adiramos de coração à sua boa nova e ganhemos com ele a salvação, o reino dos céus. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.